Fala, Glauber. E aí, meu garoto? Tudo bem? Você Tudo tem que bom? baixar isso. Já tô Boa. aqui. Estamos com o pessoal da Lumo aqui, o Eric Grande Celino. Cavalieri. O pessoal tá entrando. Glauber, eu sempre dou. Posso chamar de tio, né? Não precisa ser tão Pode, formal, não, né? pode chamar de tio, sim. Eu vou dar 5 minutos aqui para Legal. o pessoal ir entrando. E aí depois a gente começa a conversar. Beleza? Beleza, sejam bem-vindos aí, todo mundo. Que bom. Obrigado pelo convite. Imagina. Que edição é essa, Davi? Essa é a quinta. É a Quinta quinta. live. Você lembra de quem foram os outros quatro? Lembro, foi o Bruno da FITS, o Guilherme Hilsdorf, que você conheceu, o Gui. Teve também o, o Rui O Bruno é Miadara. de que atividade? O Bruno é da FITS, aquela startup de RH que a gente contratou aqui para a gente o negócio. Legal. E o segundo? O primeiro foi o Gui. Tá. O Gui eu lembro, tem uma startup de eventos, é isso? Casamento. Isso. Que foi até o cara que a gente estava conversando, que ele estava fazendo os casamentos à distância Entendi. e etc. Aí depois veio o Guilherme, o Nicolas e o Gabriel Fulling, que são meus amigos que têm uns restaurantes lá em São Paulo, que a gente já comeu um sushi lá no Lembro. Itaim. Aí eles estavam falando mais do mercado de restaurante de São Paulo, que, enfim, sentiu bastante, mas já tinha uma expertise do delivery, como é que eles atuaram nesse setor. Aí veio o Bruno, da FITS, depois veio o Rui Miadaira, que é da Arrasou, que é um cara que eu conheci nessas andanças em São Paulo, o cara lá do Google Campus, já foi investida pela Monax, 500 Startups, enfim, um cara que tem um repertório legal. E agora, o meu chefe, você. Você é o quinto aí, adição especial. Ó o Ó, Edu o Edu, Terra aí, ó. o grande Edu, rapaz, os caras que mais entendem aí de transformação digital no nosso varejo. Prazer, cara, ter ele aí com a gente. Legal. Boa, tem o Carlos, meu amigo, ó a Mari. Bem, Pô, a muito galera legal bem. entrando. Bom, a gente tem que atender a expectativa, tá, tio? Qualquer coisa que eu falar de meio caindo, você joga a bola pra cima. Tá bom, vamos lá. Como é que você quer Dá começar? mais, Fala. dá só mais um minutinho aqui. Geralmente eu começo, você sabe que eu sou meio regrado, então 7:05 em ponto, a gente dá o start. Mas só para ir adiantando aqui o bate-papo, eu achei que cheguei a falar isso para você. Muita gente provocando para que eu pudesse explicar aqui o que é a gente negócios, a história da nossa família, o que a gente faz, o vovô, de onde ele veio, o que é que ele passou de experiência profissional empreendedora. Então, eu acho que você, hoje, na sua posição, pode não só falar da história da Gentil, porque você viveu enquanto filho, mas também hoje o que é a Gentil Negócios enquanto CEO da, da empresa. Mais ou menos isso que a gente vai conversar. Tá bom, vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. Valeu, Dani, pelo convite. Aceitei também porque é feriado. E eu já entendi que tem que fazer essa rodada a partir das 19 horas, porque os desafios têm sido enormes. Mas, enfim, a gente, o negócio já é uma empresa multifranqueada que opera em 4 estados aqui da região Nordeste, né? Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão. Eram, até o Covid, 92 pontos de vendas. Nós deveremos reabrir com um pouco menos do que essa quantidade, sobretudo pela absorção desse universo, né, do delivery, da venda online, do omnichat. Você já deve ter falado um pouco mais e vai falar mais sobre isso. Somos 750 colaboradores. Aí a gente tem uma divisão aí de um time com 680 pessoas na ponta e 70 na retaguarda para dar o suporte a essas operações. 3 marcas: Boticário, Quem Disse Berenice, Swarovski, 3 canais: o canal da loja física, que foi o que mais foi impactado. Na sequência, a venda direta, né, que é um negócio que atende as revendedoras,
que é um canal super resiliente ao momento que a gente está vivendo, e agora as plataformas digitais, um terceiro canal que veio para ficar. Então, esse é o nosso universo de atuação, uma empresa familiar, 3 gerações envolvidas, o seu Antônio, fundador, minha mãe, dona Marluce, um processo de governança estruturado para que a gente pudesse estar fazendo essa sucessão com uma certa tranquilidade, endereçando ali os principais temas, adotamos lá uma metodologia através da PwC, culminou com o trabalho de propósito, que é para onde a gente vai, que foi feito inclusive pela Lumo, que está aqui nos assistindo, pelo Selim. Enfim, acho que essa é a nossa estrutura. E esse negócio, evidentemente, começa lá atrás com o seu Antônio Gentil, que é o fundador, né, seu avô, e que, enfim, veio para Natal muito cedo, fugitivo da seca, e a partir dessa chegada aqui, teve uma carreira, né, sendo executivo, começando com funções lá de caixa, empacotador, gerente, supervisor, até se tornar minoritário, sócio minoritário de uma empresa local, e a partir de então, né, que nós, quando revisitamos a nossa trajetória, a Mari aqui é testemunha, nós entendemos que ali nascia Gentil Negócios no dia em que ele deixa esse projeto para fazer carreira solo e, a partir daí, embarcar a família nesse projeto de trabalho e de empreendedorismo. Então, acho que é assim que a gente tem se apresentado e muito satisfeito também por estar fazendo, né, ainda que esse tema leve anos, fazendo essa transição da primeira para a segunda e, através de mim, embarcar a terceira, essa transição que nos garantirá uma perpetuidade, que é o grande desejo de todos os membros dessa família empresária. Tio, desculpa te interromper, mas muita gente gosta e pergunta um pouco da história do vovô, e o que ele mais gosta de falar é o que aconteceu com ele ainda criança em Campo Grande, né? E ele até fala de forma muito mais emocionante do que a gente, porque viveu, mas seria legal você replicar o que você chama da primeira atitude empreendedora da família Gentil. Essa é uma história na seca de 59, né, Daniel? A gente gosta de trazer esse tema muito, porque é uma decisão. A partir dessa decisão, ele sai do sertão e vem para a capital, né? Isso também não é, né, nem da sua nem da minha época, mas eu não estava nascido ali em 59, o seu Antônio é de 1947, e chegou ali nos entroncamentos, naquela época, chegava uma espécie de Bolsa Família de hoje, dos dias atuais, né? E o que era o Bolsa Família da época, né? Chegava nesses entroncamentos das rodovias federais e estaduais, chegava durante o período de seca, um barracão, e ali você tinha feijão, farinha e charque, uma carne à disposição das pessoas que iriam lá, porque com a seca não tinha plantio, não tinha colheita, e a partir daí as pessoas, né, enfrentavam a fome indo ao barracão. E o meu tio, o irmão mais velho, normalmente um protetor da família, da casa, anuncia para a minha avó Estela, em casa, essa boa nova, né? Que é, putz, não precisamos se preocupar que não tem colheita com a seca, porque tem comida no barracão. E ela reúne os filhos e, de uma maneira incisiva, os proíbem de ir até, né? Os proíbe de ir até o barracão fazer esse recolhimento, porque ela ao reunir os filhos, disse que naquela casa, que a gente teve a oportunidade de conhecer, em Campo Grande, Rio Grande do Norte, fomos lá juntos, naquela casa só entraria fruto do trabalho, não entraria nenhuma benesse governamental. E ela estava dando um primeiro recado, talvez ali de protagonismo, para que seus filhos procurassem uma forma, ainda que não fosse naquele lugar, de trabalhar e de ganharem com o suor do próprio rosto o seu sustento. Então é isso que você traz, que ele conta de maneira emocionada, sempre
porque de verdade eu e você não estaríamos aqui hoje se não é essa atitude empreendedora, não é? E a partir dali ele vem para Natal, conhece sua avó, Dona Marluce, tem 3 filhos, minha irmã mais velha, Glícia, que hoje está no conselho A minha mãe. que hoje está no conselho de família, a minha irmã Glênia, que é uma executiva que atua na área comercial, faz aqui os resultados que nós alcançamos é fruto da performance que ela e o time dela traz, né, para o nosso negócio, e eu, caçula dessa história, que fui aí de maneira consensuada eleito para estar nessa transição enquanto CEO. Digo isso porque esse é um cargo temporário e transitório, né? Eu não sou o CEO, eu estou CEO fazendo um trabalho de pegar esse leme, ficar um pouquinho com ele e transmitir ele para as próximas gerações na hora certa e do jeito certo. E a gente coloca a vovó no conselho como uma cadeira especial, porque ela nada mais é do que cofundadora dessa história, dessa empresa. E Claro. você, muito mais do que eu, conviveu a construção dessa empresa com eles dois, né? Onde eles dois ainda estavam ali construindo os pilares desse negócio, né? A gente passou aqui um pouco da trajetória da infância do vovô, de sair de uma cidade de 3 mil habitantes, vir para a capital e etc. Mas tem uma outra trajetória que é quando ele vem para Natal e com a minha avó, sua mãe, conseguem dar start a essa organização. Você tem alguma das memórias que você viveu com eles dois trabalhando e construindo o que não dava nem para imaginar que seria a Gentil Negócios, né? Mas, enfim, o que eles construíram lá atrás um pouquinho do que a gente está vivendo hoje? Assim, acho que o que é que acontece, né? Eu costumo dizer que a segunda geração entra no negócio por gravidade e por necessidade. A terceira, se a empresa atravessa esse mar aberto, né, e repleto de desafios, a terceira precisa entrar com um processo mais estruturado, né, mais profissional, onde existe uma regra, o protocolo da família, as coisas que a gente desenhou para trazer justiça para esse momento. Comigo e com as minhas irmãs, é um processo de gravidade, né? Você pega o São Antônio, acho que no primeiro momento, com a Dona Marluce, a rescisão dele foram 2 lojas, né? O nosso negócio não começa com quase 100 lojas, como a gente tem hoje. Comecei falando em 92, mas tem um plano aí pela frente para acontecer. Não começa assim, começou lá atrás com 2 lojas, né? E o apoio e a chegada dela, né, para trabalhar junto com ele, né? Ele já era um executivo e agora precisava embarcar a família. E você tem a Glícia, a Glênia, que naquele momento as férias escolares eram dentro das lojas, né? Então a memória que eu tenho é de uma família largando ali com 2 unidades, com 2 negócios, com múltiplas funções. Alguns exemplos que eu me recordo assim dessa convivência são de viagens, né, do seu Antônio para comprar e vender, e aí minha mãe com as minhas irmãs ficando na loja, esperando ele chegar com um produto novo, uma outra época, uma outra dinâmica. Eu ainda moleque, acompanhando tudo isso. Mas se você perguntar uma memória minha, assim, que é muito forte, esperar. Eles fizeram ainda que eu criança, ali com 12, 13 anos, para começar a ter uma noção de onde tem a receita e como é que estão as despesas, era eu ir para a filinha lá de uma sala do financeiro, aguardar chegar o dinheiro com um boleto da minha escola, com um boleto do meu inglês, com um boleto do meu esporte, para entender o que era pegar aquela grana, e eu ia acompanhado de uma pessoa para o banco para fazer as quitações desses boletos. Então, era sempre foi uma família muito que estava olhando ali o fazer mais com menos na veia e, sobretudo, transportar isso para as próximas gerações, né? E agora eu estou me recordando desse momento, até fazendo aqui muito sem combinar, porque foi exatamente o exercício de, nessa pandemia, travar as mesadas dos meus filhos, né? Eles estão sem receber, assim como nós
não tivemos acesso aos lucros do primeiro trimestre, para poder garantir o nosso time aqui intacto, né? Eu precisava levar esse Saúde exemplo, financeira. essa saúde financeira, levar o exemplo para dentro de casa, abrir os cofrinhos, confiscar a grana que eles pouparam, os meus filhos, cortar as mesadas e trazer, embarcar eles, a próxima geração, nesse processo de entender o que está acontecendo. E talvez eu tenha feito isso porque lá atrás os meus pais, né, e a dona Marlúcia ali tocando o negócio, estavam me estimulando a dizer que vem cá, vem aqui, para você entender que você precisa ir lá pagar essa escola, você precisa ir lá pagar o teu inglês, você precisa ir lá pagar o teu esporte. Então, e um pouco desse início de Gentil Negócios, né? Aliás, antes de falar disso, eu e Felipe, a gente também fez muito isso lá em Parnamirim. Saía lá do escritório, passava 2 ruas acompanhado de Ana Lúcia, para a gente ir até o banco e fazer o pagamento de alguns boletos. Mas eu estava conversando com o vovô, a última vez que a gente esteve em São Paulo, antes da pandemia, aí estava eu, mamãe, Sofia, Rafael, aí a gente perguntou, mas vô, como é que você tinha um cargo excelente numa grande empresa em Natal, que naquela época 5 lojas devia ser uma grande empresa, e você decide sair e virar empreendedor? Sério, o que é que passou ali na sua cabeça de ter tudo resolvido e largar por zero de novo para construir? Ele falou, cara, eu tinha uma grande confiança que eu era bom no que eu fazia e eu conseguiria dar conta do recado. Isso ficou muito marcado ali, não só para mim e para a mamãe. A gente até ficou na brincadeira de se valia a pena agora construir esse livro ou não. E de vovó, a quantidade de histórias que ela tem, de deixar de comer, ela até fala hoje que não come tanta carne, porque lá naquela época ela deixava de comer carne, para que vovô comesse a proteína e tivesse mais força no trabalho. Então, eu acho que são exemplos legais, não só para a gente debater aqui, mas coisas que, quando eu tiver meus filhos, eu vou querer repassar, para que a gente possa não dar somente o valor financeiro das coisas, monetários das coisas que a gente vê hoje, mas o valor que está ainda mais por trás, que é o do suor e do trabalho, que é uma das palavras que o vovô mais gosta de falar, né? cara, assim, você não... essa história da proteína é engraçada porque precisa ter energia, né? E não dá para você começar um negócio ou se lançar um desafio trabalhando 4 horas por dia. Isso não existe. Por mais que tenha uma tendência, não rola, né? Assim, puta, o ócio criativo, legal e tal. Mas ou você trabalhou hoje no feriado aqui, amanhã não tem uma agenda. Não dá para você também começar um desafio achando que com pouco tempo de energia embarcada você vai alcançar o sucesso, né? Então é uma época de 10, 12, 14, 16 horas de trabalho. Minha mãe fala, né, esse favor, né, que é acordar cedo e dormir tarde, né? E um outro valor importante que ela carrega e nós embarcamos até hoje é se servir, né? Servir as gerações, servir a família, servir aos negócios, uma pessoa que está disponível a servir. Aqui tem 2 salas de reuniões que nós homenageamos. Uma do senhor Antônio, que é o mais com menos. Então, toda a vida que a nossa retaguarda, né, os nossos líderes, os nossos times precisam discutir algum projeto que tem a ver com custo, vai para a salinha lá do senhor Antônio, que é o mais com menos. E tem outra que é servir com outro valor, que é a salinha da dona Marlúcia, que é o servir com atenção e gratidão. Toda hora que a gente quer servir ou fazer algum plano, algum projeto que é servir as lojas, porque não existiria essa retaguarda, essa sala onde você está e onde eu estou, se não tivesse um negócio na ponta. Daí esse nosso olhar para a ponta, não existiria isso aqui que a gente está vivendo, se não fosse a galera e o time da ponta fazendo acontecer, né? Então a gente está aqui para servir. Então esse servir da dona Marlúcia, esse mais com menos do seu Antônio, e esses sejam protagonistas, né, da sua bisavó, nessa casa só entra fruto do nosso trabalho, né? Talvez dos 7 valores foram os 3 aí primeiros que nós começamos a desenhar a nossa jornada através do trabalho e do empreendedorismo, que conecta com o nosso propósito. Legal. Tem um amigo meu, o Carlos, que me perguntou aqui como é que começou a parceria do Boticário. E aí eu vou pegar o gancho dessa pergunta e levar para a nossa trajetória cronológica de negócios mesmo.
O vovô trabalhou na Camisaria União, que era uma loja de moda e confecção masculina. Depois ele criou, com a rescisão, ele recebeu essas lojas e tocou essas lojas, mas faz aqui a linha do tempo de como a Peter Shop, a Tony Modas chegou É até, no multifranqueado Gentil Negócio. é até oportuno você trazer esse tema, porque dá para falar sobre esse momento que a gente está vivendo, né? De olhar as situações adversas como oportunidade também. Então, como ele era sócio, comprador, né? O principal executivo dessa loja que você comentou, dessa rede de lojas que você comentou, que são cinco Eram lojas 5 na cidade. Quando ele saiu, já eram 13, quer dizer, um negócio relativamente grande para uma cidade do porte de Natal. As compras eram todas em Rio e São Paulo, mas como era uma loja de departamento, tinha um setor de malas. Ele foi comprar malas ICA, ali no início da década de 80, na cidade de Curitiba, no Paraná. E aí essa questão do relacionamento, da curiosidade, né, de olhar novas oportunidades, novos negócios. Dona Marlúcia aqui também atenta a isso e agora, naquela época, né, desejando sair aí de uma linha só de servir, mas também de começar a trabalhar mais fortemente e ajudar os negócios da família, porque agora estávamos todos de carreira solo, né? Era importante ali aquela conexão naquele momento. E o dono das malas ICA, ao ser questionado, né, sobre alguma nova oportunidade de negócio além de malas, ele indica um jovem que estava começando um novo negócio, que era o Miguel Kriegsner, o Dr. Miguel Kriegsner, fundador e presidente do conselho do Boticário. Ele tem um jovem talentoso ali começando a fazer cremes em batedeiras, começando a fazer alguns perfumes, o tão famoso Aquafresca, que vem de uma outra oportunidade, porque... Que é uma história muito legal, né? Naquela outra... É muito legal, porque esses frascos que o Dr. Miguel comprou eram frascos de Silvio Santos, porque desde então ele já tinha uma grande vontade de fazer um projeto de perfumaria, que realizou recentemente ao constituir a Jequiti. Aqueles frascos já era um desejo dele, né, do fundador do SBT, de entrar no mundo da perfumaria. E aí ele desistiu do projeto e o Dr. Miguel foi a São Paulo e arrematou esses frascos. 60 mil frascos para o cara que tinha o quê? 3 lojas, né? O cara que tinha 3 lojas. Ele precisou, e Silvio Santos só vendia os 60 mil. Mas como era a comunidade judaica ali, que deram as mãos, né, um ajuda o outro. Acho que esse é um momento das pessoas também, os empreendedores se ajudarem entre si. Acho que é um momento especial para isso. E ele arremata esses frascos e aí precisa dar sequência nessas vendas e começa ali a receber interessados do Brasil inteiro, dentre eles, né, os seus avós, e a partir dali inicia talvez o primeiro negócio de venda direta do Boticário, né, porque estava trazendo aqueles perfumes numa mala para revender para os amigos, para as amigas aqui. E aí, eu não sei se é verdade, mas eu digo que ela é a primeira revendedora do Boticário de Natal. Com certeza. Eu arriscaria que sim, né? Porque depois é que essas compras se desdobraram ali num corner dentro das lojas, que depois uma loja única e a partir daí essa loja exclusiva passou a ser multiplicada. Tem 2 histórias que eu acho muito legal, que é a do Aquafresca e a do Malbec, que é genial de se contar de tão fora da curva que são. Mas, enfim, conhecemos o Boticário, viramos revendedores do Boticário, e aí dá sequência aí a linha do tempo. Aí esse negócio foi evoluindo, nós somos master franqueados, tem um propósito de atuar, e Gliss e Glênia já tem uma experiência mais forte nisso, porque era pegar aquele negócio e multiplicar e abrir mais lojas. Isso era uma distribuição para Paraíba e Rio Grande do Norte, nós tínhamos a concessão e a representação da marca aqui, o franchise vai avançando, a marca vai crescendo, e transformaram 3 lojas de Natal rapidamente em 60 lojas distribuídas nesses 2 estados. Paraíba e Rio Grande do Norte são estados similares, 30 lojas para cada estado. Na sequência, o franchise vive um momento de consolidação. A gente recebe a oportunidade de São Luís do Maranhão, embarca nesse projeto outras marcas de
multifranchising, a própria franqueadora vira uma multifranqueadora, trazendo quem disse Berenice, depois um novo plano expansionista, e a gente embarca aí Campina Grande, Mossoró e uma região no oeste do Ceará, um terceiro movimento, né, de consolidação e de ampliação do número de lojas. Nesse período também a gente tem acesso a marca Swarovski, que começa a representá-la também em capitais do Nordeste. Por sinal, as duas lojas, antes de ontem, foram reabertas no Iguatemi, no Rio Mar de Fortaleza, enfim. E aí a gente começa a nossa história, enfim, Vem a QDB também, né? Quem disse Berenice, eu falei, né? Uma segunda marca, não a segunda, mas é um segundo business, né? Do Grupo Boticários, e eles entendem que precisariam utilizar também o canal de franchising nessa rota, e nós estamos hoje com 6 unidades para serem reabertas, todas elas em shopping centers, mas uma marca também que vai passar por um processo está passando por um processo, né, de redesenho nesse momento, quem sabe até trazendo outras marcas embarcando no projeto, enfim. E aí nós nos tornamos, né, talvez esse modelo de multifranchise pela governança que embarcamos, pelo um propósito. Explica o que é multifranchising. Eu acho que nem todo mundo o conhece. Multifranchising é preciso dizer que o franchising, né? O multifranchising não é a evolução do franchising. O negócio franchise, ele é um negócio que lá atrás foi concebido para ser barriga no balcão. Ou seja, se você pega o modelo do McDonald's, inicialmente era, nos Estados Unidos, um franqueado por loja, um operador por loja. E bons operadores, bons franqueados, começaram a sentir necessidade de expandir. E os franqueadores começaram a dizer, poxa, eu vou remodelar aqui esses modelos, né? Assim, eu vou dar vou repensar o modelo. E aí os bons operadores começaram a trazer novos negócios, novas unidades para dentro daquele projeto. Na hora que você, se você pegar o case da Gentil, né? Sai de uma loja para 2, para 4, para 8, para 16, precisa ter um movimento de estruturação para acompanhar esse crescimento, né? 16 para 32, 32 para 64. E vamos chegar certamente em 128 PDVs, sejam eles de venda direta, sejam eles de lojas físicas, sejam PDVs digitais. Você só consegue... E isso é o que vai transformando o mono no multi. E aí você precisa ter uma estrutura de retaguarda que faça essa entrega, né? Porque os franqueadores precisam de ter franqueados na ponta, entregando resultado, performance e valor agregado àquela operação, né? O Azeitona, famoso Azeitona, perguntou, e eu acho uma pergunta super pertinente, que para a gente foi super marcante enquanto musculatura de negócio. Como é que foi essa transição, saída para o mercado maranhense, né? Sair de Natal e ir para um estado que realmente a gente não conhecia ninguém, não conhecia nada, e teve que construir não só a história da Gentil Negócios, como continuar a história do Boticário naquela cidade, dentro daquele estado que a gente não tinha nenhuma relação. Exatamente por esse processo de consolidação, né? A marca era tocada por uma outra franquia, na época a franquia de Fortaleza, que também já foi repassada. Mas você quer trazer luz a quais foram os seus desafios de chegar a São Luís? Cara, a gente sempre teve uma veia muito assim, de acreditar que se o que a gente tinha feito aqui, a gente poderia replicar lá, né? Então, como também já começava um processo de estruturação, a gente tinha confiança de que duas sócias acionistas, Glênia foi no primeiro momento, depois sua mãe Glícia chegou lá, poderia dar conta do desafio. O que talvez tenha sido bem importante nesse momento é porque é aquela sensação de você conseguir, imagino que estamos no caminho certo, o desafio, mas conseguir fazer um projeto tão importante quanto aquele que você faz na sua base, né? Então tem esse primeiro ganho de tocar. Primeiro, enquanto família empresária, o encerramento dos almoços aos domingos, né? Então a gente viveu isso.
né, a família não mais se reunindo todos os domingos e somente em datas comemorativas é que a gente voltar a se aproximar. Outra coisa foi que foram, num primeiro momento, estruturas separadas, onde Glice e Glênia lá tocavam todas as áreas, eu aqui tocava todas as áreas, até que 4 anos depois a gente conseguiu não mais fazer uma gestão por praça e sim uma gestão por área, com as pessoas assumindo as áreas de todas as cidades. Traduzindo, Glênia hoje toca a área comercial dos 5 mercados, né? O Alexandre toca finanças dos 5 mercados, o Felipe toca pessoas dos 5 mercados, você toca inovação dentro também de todos os mercados. Então a gente ali foi emblemático porque precisavam ter aquela experiência inicial e chegaram na cidade, desenvolver relacionamento, se comunicar com o mercado e entender os aspectos dos consumidores. Acho que quando a gente vai para um desafio, tem que ir com os ouvidos abertos, escutar, aprender, né, entender o que estava acontecendo lá e partir para uma execução, mas também entendendo a cultura local, os aspectos regionais, a força do mercado, o tamanho do estado maior do que o nosso, as forças econômicas que lá atuam, né? Mas assim, o que eu trago de boa recordação desse momento é que nós tivemos a capacidade de dividir o time na distância física, mas manter a performance pelas crenças e pelos nossos valores e por uma alta capacidade de execução, sobretudo com um time que também é um time muito bom lá que nós tivemos acesso no primeiro momento. Está contando isso tudo, mas sem um time na ponta que executa, a gente não consegue fazer muita coisa. Então, como é que desenvolve líderes, como é que capacita líderes para a gente ter performance na ponta? Tio, depois que a gente chegou em São Luís e acabou expandindo também para Mossoró, Campina Grande, enfim, todo esse processo de expansão e um pouquinho do que você falou dos fins dos almoços de domingo, vem o tema governança, vem o tema sucessão, vem o tema encontro de família, família empresária. E eu lembro que você costumava dizer que um dia você debateu temas relevantes do negócio com o Felipe, você alinhou temas estratégicos com sua irmã e você passou o fim do dia com o vovô olhando visões de futuro, enfim. Tem esse momento e aí o gatilho para trazer esses temas que estruturam não só o negócio, como também a família, né? Porque tem assim, a família normalmente cresce mais rápido do que os negócios, né? Isso é né? Já estamos aí chegando à 4ª geração na família Gentil. Então você precisa começar eu falei da história da 2ª geração entrada por gravidade, a 3ª entra com um processo mais profissional. E teve, de fato, né, esse dia em que eu já assumindo algumas funções de liderança na empresa, já tocando esses projetos, logo depois da negociação e da nossa entrada no mercado do Maranhão, e eu estava ali fazendo reuniões com minhas irmãs e demandando com o Felipe, que estava num outro projeto, que é da 3ª geração, eu me vi ali no meio de 2 gerações. E eu preciso, aqui precisa ter um alinhamento intergeracional para a gente alinhar as visões, as expectativas, construir rotas consensuadas. E se a gente não tivesse um processo de mediação profissional, feito aí no início pelo Carlos e pela Mari, junto com a Price, para poder nos apoiar, né, talvez a gente tivesse tido ali algum ruído de comunicação e isso atrapalhasse a governança. Então, nesse dia, eu decidi ligar para o Arthur Grimble, hoje presidente do Boticário, o Dr. Miguel continua presidente do conselho. Comentei com ele como tinha sido esse meu dia e ele nos apresentou o professor Rossetti. Daí, o professor Rossetti nos apresentou o Carlos e a Mari na Price e nós começamos a vivenciar esse processo no dia a dia, onde todos se doam em prol de uma causa, né? Então, quando a gente revisita a trajetória, constrói os valores, cria maturidade para poder discordar, cria um ambiente saudável para co-criar e construir juntos,
né, a gente acaba estimulando. Nós não, falando em pandemia, nós não estamos imunes, mas acredito que criamos boas vacinas para mirar na perpetuidade, né? E isso é preciso ter maturidade, resiliência, entendimento. E aí a gente vem desde então, já estamos há 6 anos nesse processo, convivendo com esses desafios do que é ser uma empresa familiar a serviço de um negócio. Quer falar um pouquinho de como foi também a construção dos nossos valores? E aí, assim, você sempre falava que você está num cargo que é de transição, né? Que você está ocupando uma cadeira, que a tendência é que isso, enfim, passe. E falar um pouquinho dos nossos valores, de ter liberdade de dizer o que sente, o que pensa, enfim, você quer tentar abordar um pouquinho desses exemplos de valores, o que foi esse exercício para a gente, a importância que isso tem, e aí até depois como é que entra o Daniel nesse universo, né? É muito engraçado, né? Porque a gente já sentia uma terceira geração se apresentando e desejando também, né, com muito louvor, ser protagonista, né? E começando a desenhar os seus planos de carreira, né? Você, o Felipe, o Rafael, o filho da Glenn, meu sobrinho também, enfim. E eu lembro claramente de um desses desenhos, de uma necessidade da terceira geração, da necessidade de uma provocação. E esse nosso valor, ter a liberdade para dizer o que sente e pensa com sabedoria, foi um valor a partir de uma provocação e uma reflexão da terceira geração. Em outras palavras, né, vocês me mandam aqui, estudar aqui, ali, e a gente quer contribuir, de repente você tolhe uma ideia nova, uma iniciativa, e a gente quer ter vez. A gente pode até não estar certo, mas deixa a gente testar, deixa a gente errar. E esse valor, ele é uma provocação de vocês, né, dos membros da terceira geração, e que a gente está exercitando muito nesses dias, né, muito nesses dias desde que o meteoro caiu dia 15 de março, né, nós estamos fazendo esse exercício de dar essa autonomia para a galera testar, errar, aprender, co-criar, melhorar os processos, revisar alguns, né, manter projetos de pé. Isso a gente tudo tem exercitado a partir de um desenho de valores. O que é legal de ver na construção dos valores é vivenciá-los, né? Saber que nós estamos servindo, que é um valor nosso, é saber que estamos fazendo mais com menos nesse momento, é saber que estamos exercitando o primeiro, que é nessa casa só entra fruto do trabalho, é saber que nós conectamos agora e só fazemos isso, todas as nossas decisões com o nosso propósito, que é o de gerar prosperidade para transformar realidades através do trabalho e do empreendedorismo. E você só faz isso embarcando os valores, né? Atenção aos detalhes, né? A gente teve a oportunidade de consensuar, né? Desses 7, começou lá atrás com, sei lá, 30, 40, para a gente ir condensando, adensando e fazer esse movimento. E hoje saber que são valores que não foram colocados na parede, foram co-criados pela família. São os valores da família a serviço do negócio. Agora, a gente já está chegando às 7h40 e a gente tem mais 20 minutos porque depois o Facebook ele corta automaticamente a live. Vamos entrar aqui no tema de como é que chega Daniel, como é que chega inovação, como é que chega esse contexto, o que é a área de inovação hoje, qual é a tua visão sobre esse tema. Enfim, um pouquinho dessa minha trajetória de que sempre fui abrindo novos ares, fazendo provocações, querendo muita coisa nova, sempre provocando bastante. Mas fala um pouco de como é conviver e conduzir esse tema, garantindo a harmonia não só da família e dos negócios. Vamos lá. Tem um combinado nosso que eu me lembro claramente desse dia, né? Que é um dia que você se forma na ESPM em São Paulo, decide ficar na cidade, conviver com esse ecossistema de inovação. Estava na Price, né?
fez o estágio lá na Price, mas queria o seu mundo era um mundo mais digital, um mundo mais conectado com o ambiente startup, um mundo mais desse ecossistema de inovação do que então a nossa empresa um pouco mais tradicional, né, com as lojas físicas, com a venda direta. E eu lembro que você, num determinado momento, por ter um ambiente de maturidade, disse, cara, eu gostaria de abraçar, né, essa frente de inovação. E eu falei, Daniel, você topa dar um corte, né, fazer um recorte nessa frente de inovação, em que ela conecte com varejo, com franchise, com a indústria de shopping centers, enfim, com o nosso universo, e não inovação de uma maneira mais ampla. E você disse, putz, então achei o meu espaço. Então a gente fez ali um combinado, né, que você, a partir daquele momento, com o teu DNA embarcado e com vontade de fazer acontecer, a gente entendeu, e com essa liberdade para dizer o que sente e pensa, né? Você se sentiu ali, de certa forma, tranquilo para colocar um tema duro na mesa, porque se imagina com a cabeça fechada, eu poderia dizer, cara, como é que você não conecta com quase 100 unidades de venda, né? Vem para cá, esquece Cara, isso. vai para o Vale do Silício, paga a passagem, acessa tudo, volta e fala, não quero nada com nada. Não quero isso, né? Então, porra, vai lá e reflete um pouco, que você pode condensar essa tua visão de inovação, e eu vou criar um espaço para você, com o DNA da família, com essa energia, canalizar essa energia aqui para dentro da Gentil, né? E você... E eu lembro, tio, a Mari fala muito isso, né? Ela falou que não é à toa que as coisas acontecem. Tinha, óbvio, a história da Gentil Negócios, tinha o trabalho que a gente tinha feito de construção e instituição da nossa família, e tinha também a minha trajetória e no meu momento e na minha fase, a comprovação de que não era um tema de brincadeira, né? Tive a oportunidade de fazer no FBN o programa de inovação, eu estava na Price já há um bom tempo, tinha feito a pós-graduação, tinha entrado no programa do FHC, enfim, você, de uma certa forma, vai mostrando que você não está ali andando de lado e pedindo uma coisa, mas você está evoluindo e provocando Exatamente. uma coisa. Isso acaba contribuindo no processo, né? A constituição do negócio, a instituição da família unida e uma provocação com responsabilidade. É isso aí. É claro que se a gente abriu aquele espaço, é porque você trazia boas provocações, estava se preparando para conquistar esse espaço, mas, sobretudo, havia um ambiente genuíno em que a gente poderia fazer coisas boas juntos, né? Então, esse momento, né, que eu falo que é marcante, é porque ali a gente poderia ter desgarrado, né, ou ter criado a gente ia viabilizar esse sonho de trabalhar com inovação de alguma maneira, a gente ia ser torcedor dele, mas que bom que foi dentro de casa, né? Que bom que é a serviço dos nossos negócios. Então tem uma junção ali de uma força de um membro da terceira geração que desejava se entregar para esse projeto, um ambiente saudável para que ele acontecesse, e um empoderamento por estar com a cabeça aberta, porque a gente consensuou que valia a pena apresentar, né, essa liberdade para você construir os seus sonhos, e que bacana que está sendo aqui dentro, né? Uhum. Teve um pouco da trajetória do Tela, né, que estava sempre conectado, mas agora, há 75 dias atrás, eu entro aqui, de fato, na organização e começo a desenvolver essa área de inovação. Cara, na sua posição de CEO dessa organização, eu até escrevi aquele artigo comentando justamente da autonomia que você dava aos seus líderes, e naquele momento eu era um desses,
e a confiança que você tinha nessas pessoas, porque sabia que todas estavam, independentemente de errar ou acertar, que faz parte do processo de aprendizado, mas conectadas com o propósito e os valores daquela organização. Então, isso dava não só o fato de dar autonomia, mas de você ter tranquilidade na sua posição. Fala um pouco o que é ser CEO de uma empresa que tem uma célula que hoje representa muito pouco, que é a área de inovação, mas que tem que vive uma linha de tendência muito expressiva, né? Então cresce muito, embora seja muito pequeno. E são discussões às vezes que é um projetinho minúsculo, que é uma coisa, e você tem ali do outro lado uma organização na casa dos seus milhões, com tantos funcionários, com tanta complexidade. E fala um pouco de como é viver esse dilema produtivo na sua pauta. Cara, eu vou tentar responder para você assim. Nós temos... o que está acontecendo nesse momento é que os processos que iriam acontecer estão sendo acelerados, né? E o tema inovação é um tema que deveria ser pauta de todas as estruturas de empresas pequenas, médias e, sobretudo, as grandes, né? Então, quando quando você estava aqui, voltando para São Paulo, porque o nosso desenho naquele momento para inovação, você tinha o Daniel que olhava para os nossos investimentos de venture capital, né? Você tinha que é o fundo Astela lá, que são as jornadas do Edson, que você trouxe para a gente como boas oportunidades de fundos que olham startups promissoras. Aí você trouxe no segundo momento a Neopag, e nós nos tornamos investidor anjo dela, e você tinha o seu próprio aplicativo, que é o Tela, que conecta com as revendedoras para melhor controlarem suas vendas, a Inadimplência. Então, a gente tinha aquele Daniel olhando para uma estrutura de inovação pré-Covid que rodava com essas três frentes. Na hora que o meteoro cai, ali pelo 15 de março, que você estava aqui, a gente disse, puxa, você imagina o que é você... 92 lojas você abre em 20 anos, né? E nós fechamos 92 lojas em 2 dias, né? Para 92 unidades de venda, né? E aí a primeira sensação é de, poxa, zeramos faturamento, zeramos vendas. O que é que a gente faz a partir de agora? Como é que a gente tem uma folha em branco? Ainda que a retomada, como você colocou, vem na sequência pela reabertura das lojas físicas, vem pela resiliência do canal de venda direta, né? Porque esse continuou funcionando através das nossas revendedoras. E do precisávamos delivery, do delivery, né? A plataforma não, precisava vir por um canal novo, que, como você falou, ainda não é tão representativo, mas chegou e nós não desejamos abrir mão dele. Então, acho que a função de um líder, né, de um CEO nas organizações é empoderar essa área, fazer com que essa área transite nas outras áreas, acompanhar de perto, porque ela representa ainda muito, muito pouco, como você colocou, no nosso universo, mas ela move, talvez, as reflexões, ela move as próximas alternativas, ela abre espaço para você testar coisas novas, você criar soluções para o consumidor. A inovação está no consumidor, né? Não está mais dentro da indústria. A inovação está lá na ponta, nessa percepção que você precisa ter do tato, do sentimento do consumidor para trazer isso e trazer essas provocações para cá. Então, acho que o trabalho é muito de abrir a oportunidade para
para que essas ideias não se percam, né? Ou para que essas iniciativas, ou para que esses projetos que às vezes ficam muito tempo em incubadoras saiam disso e cheguem à realidade, ainda que não tragam respostas no primeiro momento positivo, mas você cria um ambiente. Então, eu gosto de ver a área de inovação sendo demandada pela área de suprimentos, que é tocada pelo Glaucio, pela área de finanças. A gente estava numa reunião sobre crédito, traz a área de inovação para perto. A gente estava numa outra reunião sobre pessoas, traz a área de inovação para perto, né? A capacidade que a área tem de se conectar com startups, e aí você traz um problema, tem uma sala aqui de design thinking para isso, né? Você traz um problema e começa a co-criar a solução. Então, a nossa função é não deixar essa vela apagar, essa chama desaparecer. A nossa função é muito pelo contrário, é empoderar, é acelerar esse processo e é dar oportunidade para que essas iniciativas ganhem cada vez mais fôlego e espaço aqui dentro. Porque a gente, às vezes, é tentado a repetir processos, né? A confiar em executar aquilo que já deu certo, né? E não abrir um espaço para errar sem julgamento, né? Cara, vamos fazer isso desse jeito? Nunca ninguém fez antes. Vamos testar e vamos aprender com isso. Isso, no mínimo, vai trazer uma boa turbulência, um bom debate, vai mexer com paradigmas e todo mundo vai sair ganhando a partir do momento que se fez um teste e trouxe uma visão nova para o processo. Ainda que não seja representativa no número, me parece bastante relevante nas provocações e na turbulência do ecossistema. Então, é bom isso. Isso é saudável, né? Mexe, muda a temperatura, traz um dinamismo novo. E nós somos assim, né? Nós somos seres evolutivos. E essa evolução, boa parte dela vem pelas provocações da inovação. Qual é o principal desafio para você de ter uma área de inovação? Ali, o que é que mais traz desafio de coordenar isso? E qual é a principal contribuição para o seu negócio ter essa área de inovação? Acho que o grande desafio, assim, eu gosto de olhar por esse prisma. Eu sou um imigrante digital, né? Eu sou um nativo analógico e sou um imigrante digital. Tem uma galera de startup, de inovação, de labs, de coworkings, que a maioria são nativos digitais, né? E o nativo digital, normalmente, tem um mindset, um modelo mental diferente do nativo analógico, que sou eu, por exemplo, nasci em 78. Então, o maior desafio é mostrar para os times o quão rico, na minha avaliação, é que a minha geração e os que vieram antes de mim, que ainda estão aqui, nesse planeta, têm uma oportunidade única, assim como a geração dos nativos digitais, de conviver entre si. Porque quando nós partirmos, né, essa galera da década de 40, 50, 60, 70, 80, então um pouquinho ali só o comecinho dos anos 90, quando nós partimos, ficaram só os nativos digitais. E essa convivência vai sumir. Então, a gente tem tanta coisa boa para aprender com essa geração nova, e a gente tem tanto também, acho que o que ensinar e essa geração o que aprender com a gente, né, com os modelos que nós trouxemos as organizações aqui, ou trouxemos a sociedade até aqui, que às vezes a gente desperdiça, e esse é o desafio, a gente desperdiça tempo num combate quando a gente deveria apenas, enquanto times, enquanto equipes, só nos aproveitamos de termos visões diferentes de um processo para co-criar algo novo juntos. Então, é que os times não percam essa oportunidade de saber conviver com essas diferenças. Então, provocar isso dentro das estruturas, das áreas, eu acho que é o maior desafio. E é super legal, eu acho que a gente está até num bom caminho. Mas a gente tirar um pouco as premissas que nos trouxeram até aqui e acoplar essa visão, tirar para acoplar essa visão integrada, né? E essa visão colaborativa, que você possa se sentir bem num ambiente em que visões diferentes convivem. Então, a gente tem muito isso. A gente estava discutindo recentemente
um negócio que, para ele parar de pé no futuro, você estava com uma visão, eu e Felipe estava com outra, e nós estávamos ali bem numa mesa porque tínhamos visões distintas. E uma hora nós vamos consensuar isso. Então eu vejo que algumas organizações, e às vezes me pego aqui, também tendo que harmonizar isso. Ou seja, essa rivalidade, essa dualidade de gerações analógicas e digitais é muito. O planeta ficarem só para os digitais, vocês se entendem. Até estava uma vez no Vale do Silício, o cara falou que esse é o único momento que a gente vai ter gerações, consumidores analógicos e consumidores digitais. Então, as grandes oportunidades agora são aquelas que pensam nesse intercâmbio, e não só nem de um lado e nem do outro. E aproveito para mandar um abraço aqui para o Fernando Fernandes e para o tio Arturo, que estão aqui comentando na nossa live e falando bastante. Então fica aí o... Ele fez uma pergunta, acho que foi em tom de carão ali. Pô, você tá nas redes sociais, tá? É que ele é único, né? Ele sempre chega com a abordagem dele. Eu acho que essa tela foi no Netflix, Dani. Acho que você também trouxe uma provocação boa, né? Você me embarcou numa viagem à China, ao Terra, o Alberto Serrentino. Depois você foi com o FBN para Israel, disse, vamos lá no Silício, montamos aquela rodada, tivemos experiências boas lá. E eu acho que essa tela que a gente fala dessa convivência dos analógicos com digitais é uma tela da nossa visita no Netflix. Tenho quase certeza. Tio, faltam mais 3 minutos para o Insta cancelar a live. E alguns amigos meus perguntaram aqui sobre o que é que a gente tá vendo de novos segmentos, de novos setores, o que é que a gente está vendo do novo normal, o que é que a gente está vendo do futuro do varejo. Então, você tem 2 minutos para pincelar um pouquinho disso, do nosso planejamento de expansão de setores e o nosso planejamento de expansão para atender esse novo consumidor. Acho que nós temos que separar aqui alguns movimentos, né? A gente tem um momento na minha visão, né? Primeiro de retomada, de aprender como é que as coisas voltam, né? De estudar um pouco o comportamento do consumidor e de todas as reações nesse primeiro ano de retomada. Temas importantes que a gente tem olhado, como liberdade, né? Como as pessoas vão voltar a consumir, esse sentimento. A gente tem um bloco que é de análise de comportamento do consumidor, a questão da confiança, né? Estamos num momento de muita informação e contra-informação, então aquelas marcas, aqueles projetos que gerarem confiança, acho que a gente tem olhado para isso. Tá acabando. Depois desse momento de retomada, não bota pressão não, mas vai acabar. Depois desse momento de retomada é ter uma atenção para as oportunidades, e a gente está olhando para esse movimento de consolidação no franchising, tanto nas marcas que a gente representa, quanto de oportunidades que já estão chegando para que empresas como a nossa sejam soluções. E estamos continuando olhando para os projetos que são da área de inovação, os investimentos que você traz e que a gente... as oportunidades que você traz e que a gente embarca, às vezes, como boas opções para continuar investindo. Então, atenção aí um pouco a proteger o caixa e fazer os melhores negócios e aproveitar as melhores oportunidades, que vai vir muita coisa interessante pela frente. Boa. Tio, mais 15 segundos. Valeu por ter aceito o convite. Valeu todo mundo que participou. Como vocês podem ver, ter uma área de inovação numa grande empresa não é essa dor de cabeça toda. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Boa noite.